por mortes. E aí quando você vai saber qual o motivo da morte desses jovens, você vai perceber que mais ou menos 26% é por causas naturais. Interessante, né? Como é que um jovem morre por causa natural? Primeiro, o que é causa natural? Velhice. Jovem velhice. Morte morrida. Morte morrida. Doença. Simplesmente morreu. Drogas. Overdose, né? Overdose não é natural. Natural? Overdose? Vamos simplificar então. Foi você mesmo. Você busca, não é? É Não pode ser uma coisa discutível que é natural, né? É discutível. Ó, morte natural é discutível, porém, é discutível porque a gente tem a ilusão de que morte natural é aquela morte de velhinho, quando há falência nos órgãos, e aí não aguenta correr. Mas, para efeito de comparação, morte natural aqui não é só morte por falência de órgãos, que seja, mas é por toda morte que não é uma causa externa. O que é a causa externa? É quando é tirada a sua vida. Em que momento que é tirada a sua vida? Assassinatos, acidente de trânsito, morte matada, né? Sim. Acidente de trânsito, suicídio. É uma causa externa ou é uma morte natural? Externa. Porque mesmo que ela tire a própria vida, é uma violência contra ela mesma. Mas então não é quando você busca? Meio que você, não diretamente, mas indiretamente você busca. É uma ação que interrompe a vida. Por exemplo, eutanásia é uma morte, é uma causa externa de morte? Externa porque alguém desliga o aparelho. Então não deixa de ser um assassinato. Por isso que é um debate infindável, argumentos a favor e contra, que não é o nosso assunto aqui. Mas assim, se você é um Mas que existe, tudo bem? você já tá morto. Não, o vegetal tem vida. Não. Vegetal que a gente come e tal. Você é o vegetal. Quando você tá Eu já dei trabalho. no céu vegetativo. Você morreu. Seu coração tá batendo, mas você nem pensa mais. Já está morto. Não foi sobre violência. Cara, a gente tá morto a partir do Você não momento tem que essa nós morre. Você lembrou? Seu cérebro tá morto. Pessoal, então vamos lá. Ó. Para entender por que as pessoas vivem com medo, presta atenção. Aí eu tô cara, desligou. Nós vamos partir de um teórico alemão chamado Enzensberg. O que ele fez para entender a sociedade contemporânea? Em primeiro lugar, ele disse que nós vivemos uma guerra civil. Quem concorda com isso? Vivemos uma guerra civil? Depende do que você entende por guerra civil. Então vamos ver o que o autor fala sobre guerra civil. Está tudo aí na folhinha da aula de hoje. Primeiro, para entender a guerra civil, ele compara com a guerra tradicional. O que é a guerra tradicional? Guerra entre países. E guerra entre países diz respeito ao seguinte: eu vou, por razões óbvias ou não muito esclarecidas também, e razões diversas, um país guerreia contra outro país. Muito bem? E aí você está matando o inimigo de uma nacionalidade externa. Essa guerra tem organização. Ela começa uma declaração de guerra. Ela tem leis para prisioneiros de guerra. Depois que passa a guerra, tem tribunal para os criminosos de guerra. Então tem toda uma lógica, uma organização. É interessante isso. E ele fala de outro tipo de guerra, que é a guerra civil. A guerra civil, por outro lado, não tem organização nenhuma. O inimigo não é muito claro. E é para deixar mais claro, mais evidente essa diferença, ele compara o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Estourou a Guerra Mundial, lógico, entre países. Alemanha, fala Inglaterra, Itália, França. Mas o que mais destacou foi as grandes potências mundiais, que elas, Estados Unidos e Rússia, quando entraram na guerra, resolveu o problema. Ou seja, acabou a guerra, repartiu a Alemanha no meio. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Todo mundo sabe disso, está tudo certo? Beleza. Então essa guerra é tradicional entre países. E a guerra civil? É no interior do país.
onde as pessoas passam a matar os seus próprios cidadãos. E isso aqui é fundamental. Cidadãos. Cidadãos, certo? Não é cidadãs, não, gente. Pão são pães, mas cidadão são cidadãos. Tá bem? Não vai entrar em português. Olha só que interessante. Acabou a Guerra Fria. O que os Estados Unidos e a Rússia fizeram? Tiraram o financiamento e ficou brigando aquele grupo dentro daquele país. Pior, eles não tiveram mais uma razão para brigar, uma razão para ficar guerreando, matando os cidadãos do mesmo país. Porque o que motivava essa guerra eram as ideologias da Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria, ficou só um monte de bandos sem ideologia, mas matando um ao outro. Como você acha que surgiu o Estado Islâmico? Como você acha que surgiu Saddam Hussein, não, como é que é o nome daquele? Osama Bin Laden. Eu ia falar Barack. Os nomes, né? Isso aí falar dos Estados Unidos é uma heresia satânica. A ideia foi essa, a revolta, porque o país ficou destruído, o Afeganistão ficou destruído, o Vietnã ficou destruído. Então acabou os interesses. O que aconteceu? O que está aí? Acabou os interesses ideológicos, sobrou o ódio. Olha só, pega aí a folhinha para vocês verem, vamos ler um pouquinho. Ó, tudo que eu falei, ó. Um ponto importante no texto desse autor é a análise das guerras civis. Eu estou aqui, ó, olha para mim. Aqui, ó. É a análise das guerras civis. Após o término da Guerra Fria. No contexto da Guerra Fria, o que se observa é que as guerras civis foram insufladas e instrumentalizadas por forças externas. E assim os conflitos ganhavam dimensão internacional, ameaçando a deflagração de uma terceira guerra mundial. No jogo mais abrangente, as grandes potências visavam o aumento de seu campo de influência em seus impérios coloniais. Com o fim da Guerra Fria, a guerra civil deixa de ser um bom negócio, dando lugar à política de paz nos ou dos países industrializados, bem como as missões de paz da ONU. Enzensberg é bastante crítico ao afirmar que isso tudo não passou de uma estratégia do capital, que percebeu que a guerra leva à suspensão de investimentos e perda do crescimento econômico. A partir de então, surge um novo tipo de guerra civil, que nós vamos passar a falar agora. De dentro para fora do país, não de fora para dentro, das ideologias das grandes potências para o interior dos países. Processo contrário. Sendo o caso mais emblemático do Afeganistão, quando os soviéticos e norte-americanos se retiraram desse país, a verdadeira guerra civil irrompeu ou começou. Quebra-se assim, segundo o autor, o verniz ideológico, a aparência heróica dos guerreiros e rebeldes. O que resta são bandos, massas amorfas armadas, envolvidos com o roubo, o assassinato e a pilhagem. Então você percebeu? Não é isso que acontece? Não é isso que acontece, gente? Quem que é o errado? É sempre aquele que é diferente de mim. Diferente etnicamente, diferente culturalmente, diferenças de gênero. Aí entra a questão da relação homem-mulher, da relação dos héteros e os homossexuais. Ok? Na relação de idade, os de menor e os de maior. Os de bem é geralmente taxado como aqueles que têm melhores condições de vida, em relação àqueles que não têm melhor condição de vida, e esses são do mal, mas não necessariamente é isso. Você não pode taxar as pessoas. Então, o ódio contra o diferente impulsiona o instinto, ou melhor, impulsiona a pessoa para a autodestruição. Ele vai se destruindo. Essa autodestruição, olha aí no texto, ó. Hoje os criminosos são sustentados pelo ódio. Não é só
Veja bem, claro, gente, o que é crime, tem que ser combatido. Mas uma coisa é você, um criminoso, assaltar alguém e deixar a pessoa viva. Hoje não, a pessoa assalta e mata a pessoa gratuitamente, mesmo se não oferecer resistência. Mas tem gente que promove violência contra a etnia do outro. Recentemente duas pessoas que tinham uma aparência de que estava numa classe pelo menos razoável, passou perto de um morador de rua e deu um chute nele. Vocês viram isso no vídeo? Gratuitamente, só porque ele era diferente socialmente, questões econômicas. Outro dia, quando eu falo outro dia, isso passa de 10 anos, tá? Mas é outro dia, em relação à história do país, é outro dia. Já foi? Sim, ela já tinha avisado. Não, ela tinha avisado. O pessoal pegou o índio, tacou fogo no índio. É verdade. Por que fez isso? Outro pegou um morador de rua e tacou fogo no morador de rua. Cala a boca. Foi? Por quê? Porque ele é diferente. Ele representa o perigo. Por que ele representa o perigo, colega? Ei, por que ele representa o perigo? Porque ele é diferente, fala aí. Isso, mas ele lá. Então qualquer pessoa que for diferente. Você acha que o mundo fica contra você? Não. Mas aquele que se pauta na lógica da violência, ele entende que qualquer pessoa que é diferente dele, ele usa essa diferença para exercer violência sobre essa pessoa. Isso tem alguma relação com pontos? O quê? Isso tem alguma relação com pontos? Sim, estigmatização. Olha aqui, ó. Um exemplo, ela falou sobre rótulos, vou entrar nesse assunto. Olha só. Aconteceu um problema lá no Rio de Janeiro. E resolveu o problema, male, e a polícia então identificou: culpados são os moradores de rua, os meninos de menor. E os meninos de menor estavam deitados, em torno de 50 crianças, estavam dormindo, que eles estavam na rua, desassistidas. Olha o que eu disse, desassistidas. Por quê? Pelo Estado e pelas pessoas. Muito bem. E aí o policial foi lá, assassinou 5 ou 6 crianças. O resto correu tudo. Deu noticiário, saiu de manchete, tudo quanto é jornal. Ótimo, resolveu o problema. Para os de bem, ficou tudo resolvido. Afinal de contas, quem era culpado das mazelas? Eram os de menor. Os de menor que estavam na rua. Os de menor que dormiam na rua. Que pediam dinheiro no trânsito. Muito bem. Para quem está em casa assistindo a TV, puxa, a polícia agiu, que bom que a polícia agiu. Perfeito. Porém, um daqueles que conseguiu escapar com vida, ele foi aquele que sequestrou sequestrou um ônibus, chamado ônibus 174. Saiu até um filme disso. Você já ouviu falar? E aquele rapaz, ele era um menino que morava na rua. Ele sequestrou, acho que chegou a matar a mulher, que ele sequestrou, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Matou a mulher, a polícia pegou ele, e no trajeto para a delegacia, assassinou dentro do camburão. Aí, outro ibope, né? Outro problema. Para as pessoas que estão assistindo, resolveu matou mais um bandido, porque para solucionar o problema do país, tem que matar os bandidos. É isso que nós escutamos na mídia. É isso que escutamos alguns políticos. Porém, eu não posso analisar só do ponto de vista da consequência, gente. Eu chegar e ver porque esse que deu um burro nesse, eu tenho que saber o porquê. Os motivos por trás disso. Tudo bem? Piora quando a pessoa está em situação de vulnerabilidade social que gera violência. Então olha só, aquele rapaz específico do ônibus, sequestro do ônibus 174, o que aconteceu com ele? Ele podia não ter sequestrado aquele ônibus, eu disse se o Estado tivesse assistido aqueles meninos que ali estavam. Mais ou menos assim.